Olá, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, atualiza neste momento informações do caso Marielle Franco. Nós vamos direto ao Palácio da Justiça. Acompanhe com a gente. E que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. O processo segue em segredo de justiça, como todos sabem, está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre de Moraes, que dará seguimento a esse processo e certamente, dentro em breve, teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação. É importante que se diga que o trabalho da Polícia Federal contou com a participação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. As duas instituições, evidentemente, trabalharam dentro de suas atribuições, colaborando com a Polícia Federal. Parabenizo o doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor da Polícia Federal, que está presente acompanhando esta manifestação oficial do ministro da Justiça e da Segurança Pública. E vai dando uma gastura, né? Que ele não termina. Portanto, não tá, ele é prolixo. O momento processual. Tá irritando mesmo. Que bom que tá irritando. Tá me irritando. Vamos acelerar então ele aqui? É claro que então vamos fazer o seguinte, ele falou alguma coisa importante depois? No processo é de conhecimento agora, né? Exclusivamente do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e da equipe da Polícia Federal e dos membros do Ministério Público que trabalharam neste caso. Posso assegurar às senhoras e os senhores que esse procedimento seguiu estritamente o devido processo legal e que, como disse, brevemente pensamos que teremos resultados concretos. Muito obrigado a todos. Puta chato. Falou nada com nada. É isso aí. Agora só tem o Alexandre de Moraes nesse negócio? Não, é impressionante, né? Assim, Não ele é tem mais onipresente. Atenção, acabou de cair no Alexandre de Moraes, as competentíssimas mãos dele. Caramba, não tem mais ninguém. É só ele que trabalha nesse negócio? Eu não. Agora, esse mãos competentíssimas da Polícia Federal, que em um ano conseguiu resultados e tal, isso é um recado para dizer que antes ninguém fez nada? Vamos lembrar que tão logo voltou o Lula, eles trataram de federalizar o caso da Marielle, né? E aí entra uma parada que eu queria comentar e fazer um paralelo com o que aconteceu com o Faustino e a Glaze lá no Rio Grande do Norte. O Faustino é um cara do MBL que abordou a Glaze, rolou o cara lá do... o político que derrubou ele lá, né? O mineiro lá que bateu nos meninos lá e tal. Enfim, a Glaze, logo após, ela veio e falou o seguinte, isso aí foi um ataque a mim, eu sou mulher, blá, 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 e vou entrar em contato com a Polícia Federal, vou fazer uma denúncia, a Polícia Federal vai atrás dele, né? Vou quebrar sigilo, inclusive eles pediram para quebrar o sigilo da conta bancária do Faustino hoje, né? O mineiro pediu, meio inútil, né? Vão quebrar o sigilo dele para quê? Mas eu tô vendo de um padrão aqui. Para esses caras que são defensores do direito penal mínimo, são os abolicionistas penais e tal, a ideia deles usarem, vamos dizer, todo o rigor da lei contra adversários políticos e para solucionar casos que envolvam as figuras deles, é uma ideia completamente naturalizada. Então, assim, eles pegarem um caso, o caso da Marielle, assim, todos os anos, dezenas de políticos são mortos no Brasil.
Você tem pessoas no mandato, mormente vereadores e às vezes prefeito. É muito raro matarem deputado estadual ou federal. Mas assim, todos os anos dezenas são mortos. É isso? É mesmo? Dezenas? Dezenas, todos os anos. Assim, são vários e vários vereadores que são mortos. Eu lembrei de um caso recente de um cara que foi esfaqueado lá, que o sujeito chega de carro, um repórter, né? Aí ele vai descer e aí o prefeito esfaqueia. Tem esse papo de violência política e não sei o quê. Isso tem muito. É natural, assim. Cara, na região norte é assustador. Pará é assustador, Amazonas é assustador. É assim, meio lei do cão lá. Acre também. Aí você tem no centro-oeste, você tem esse caso, tem no nordeste. Assim, crimes políticos e crimes... Baixada Fluminense demais. Então, assim, crimes políticos, crimes dessa natureza... enfim, um prefeito que manda matar um vereador, isso acontece. Só que o único caso que foi federalizado é o da Marielle. E assim, também nós temos homicídios que... Porque assim, então deixa eu entender um padrão. Eles federalizaram o caso da Marielle porque é um crime político. Beleza. E todos esses outros que, assim, se avolumam todos os anos. Uhum. Não. Então é um crime de grande repercussão nacional. Tá, nós temos muitos outros crimes de repercussão nacional, assassinatos dos mais diversos, que geraram comoção também, mais comoção por vezes que o da Marielle, e que não foram federalizados. A questão é, por que o dela é e os outros não é? Quando eu vejo o discurso da Glaze, se encaixa assim na tentativa da construção de grandes narrativas de como se o Brasil estivesse parado aguardando a solução do crime da Marielle. Aí você vai, anda lá na Vila Madalena, tem escadarias pintadas com a cara da Marielle. Que diabo, se a Marielle só era uma vereadora ruim. Ela era uma vereadora incompetente, não conseguia passar nada. Tinha uma disputa ali com milícia tal, numa determinada região, que é uma consequência que ela era assessora do Freixo, uma coisa histórica dela. Ela tinha uma determinada função, ela tirando essa função, ela não era uma parlamentar brilhante. Não era nada. Ela nem sequer era conhecida pela causa dela. Ela era, vamos dizer, uma continuidade piorada e com menos brilho do Freixo. Que ela basicamente já trabalhou pro Freixo e depois ela foi lá ficar tocando alguma coisa em uma região, morreu, tal, uma pena, ninguém aqui tá tripudiando sobre a morte dela, só que ela tá sendo alçada a algo que ela nunca foi, nem é. As pessoas não ligam pra Marielle. Só que esse caso foi federalizado, eu queria entender qual o critério para esse caso ter tamanha repercussão, se outros casos políticos, outros casos de relevância nacional não são tratados assim. Aí me parece só assim, tentativa de criar essas grandes mitologias. Ou vou pegar o Bolsonaro, que a gente ouviu falar um zum que o Flávio, eles pegaram algum vínculo aí com o Flávio Bolsonaro. Como você vê isso, Paulo? Assim, olhando esses elementos, tô falando merda, o que você acha? Bom, eu acho assim, que via de regra, a política é feita desse tipo de coisa, né? De intenção de criar grandes narrativas, figuras e tal. A esquerda faz isso muito bem, fez isso a vida toda, né? Assim, nasce disso, né? Nasce de uma tentativa de você sempre criar uma narrativa que encaixe a sua intenção de realizar algo, né? Então aquela coisa que a gente chama de ideologia, né? Que você pega uma questão concreta que é complexa, você reduz ela a um aspecto que promova um impulso de mudança e você fica batendo naquilo. Então, quer dizer, é óbvio que você transformar uma vereadora, que era só uma vereadora, né, numa espécie de heroína da política, né, dá ensejo a todo tipo de ação contra adversários que a esquerda sempre gostou de fazer. Uhum. Então você cria esse tipo de coisa, óbvio, e aí gera do outro lado a reação. Lembra daquele sujeito que quebrou a placa? Não, o Daniel Silveira. Foi o Daniel Silveira, que virou mártir da direita agora, né? Isso é muito louco. Você entendeu? Não morreu, mas tá preso. É o Mandela do bolsonarismo. Então, assim, esses caras gostam disso. Porque, assim, o que há de concreto? Não tem muita coisa concreta. Então precisa ficar criando essas, né, essas grandes estradas por onde vai trilhar um monte de ideia torta para eles poderem ir forçando as mudanças que eles querem fazer. Então, o fato de terem transformado a Marielle nesse, né, igual você falou, você vai na Vila Madalena, tem a escadaria, aí tem camiseta, aí tem não sei o que e tal. Por quê? Porque foi uma construção. Sim. A esquerda construiu essa figura, né? E aqui, assim, não estamos fazendo um juízo de valor a respeito do que ocorreu com ela, que foi uma atrocidade. Não é esse, mas assim,
né? O tanto de gente que morre, o tanto de político que morre, então, né, é estranho a gente ver isso sendo feito com uma pessoa específica. Mas é isso, é a tentativa de se criar um discurso que viabilize a ação política. Então, a gente... é a extrema... Você lembra? Logo quando ela morreu, toda a tentativa de ligarem o caso dela, é o que você falou, ao Bolsonaro, não sei o que e tal. Eles ficaram forçando isso até não poder mais, né? Sim. Até quando não tinha mais o que... Aí foram parando de falar. Agora a gente não sabe o que vai acontecer, quais serão os desdobramentos disso, qual que era a relação desse Rony Lessa com a família lá do Bolsonaro e tal. Mas a gente passou muitos meses ouvindo essa história. Não, agora vai. Não, ó, tá chegando. É que o cara tava no Vivendas da Barra, que não sei o quê. Que era vizinho e tal. Então ficaram tentando construir isso, tipo, vai que cola, né? Uhum. Então, sim, isso é o mais perceptível. É um negócio assim, vamos forçar ali, porque vai que cola. Vai que tem mesmo. Né? E assim, o Rony Lessa realmente era amigo dos Bolsonaro e tal, mas estabeleceu uma relação de causa e consequência, de comando. O que um cara colocou aqui no chat foi, Renan, eles federalizaram porque o caso dela não estava andando as investigações, porque eles estavam obstruindo, por causa do Brazão, né, que é um político / mafioso lá do Rio. Tá, mas assim, o Brasil é um país que 80 a 90% dos homicídios não são resolvidos. Então, nenhum homicídio é resolvido no Brasil, praticamente. Vamos lá, sei lá, 1 em cada 10 são resolvidos. E quando muito, sei lá, né, 5 em cada 100 o cara vai preso. Então, voltamos à vaca fria. Obstrução e incapacidade de investigação por parte das autoridades, isso já rola. Então, meio que, ok, isso continua fazendo com que o caso dela tenha um tratamento diferenciado. O único critério que está mostrando que tem o tratamento é esse, que você colocou, que é a criação de um mito que permite que eles façam várias coisas com base nesse mito. Então, uma das coisas é usar a Marielle para, por exemplo, igual eles fizeram agora, a ministra, acho que dos Direitos Humanos, né? É a Aniele Franco. A Aniele Franco é uma incapaz. A gente vê todas as coisas que ela fez. Ela não tem condição de estar naquela posição. Claramente pegaram ela e falaram assim, bota aí, ela é a Aniele, é tipo a Marielle, só que tá viva e tal. É isso. Assim, a moça não... É aquela que veio pra São Paulo com o jatinho. Sim. Uma pessoa tosca. Então eles botaram a Aniele lá em cima do mito da irmã. Eles criam a ideia, né, de que estão sendo... Há uma grande perseguição contra ele. E não tem, cara. E o pior, assim, eu fui pegar... Isso já foi muito discutido em 2018, 2019, quando saíram as listas e o padrão dos vereadores que são mortos. O padrão são vereadores... eles não são nem contestadores. Eles é um cara que tem um esquema, tá brigado com o prefeito no esquema. O padrão, assim, é um homem do centrão que tem algum problema com alguém e morre. É bem simples. Não há nenhuma grande perseguição em curso a ninguém. E se você for olhar mesmo a estatística dos mortos, são políticos bastante convencionais. Porque mesmo o caso da própria Marielle, então assim, é o que você falou, ela não era uma pessoa que estava no noticiário, não, porque a vereadora, tal, sei lá, tipo aquela, como é que era o nome dela, meu Deus do céu, aquela juíza que foi atrás dos bicheiros, lá no Rio de Janeiro. Nossa, mas das antigas? Das antigas. Que concorreu a... Isso, agora ela se aposentou. Nossa, e tal. Você vê aqueles documentários sobre os bicheiros, ela tá lá e tal. Eu lembro. O Draxis pode pesquisar pra gente ali. Juíza contra os bicheiros do Rio. Sim. Denise Frossard. Denise Frossard. Então, essa mulher... Então, assim, por exemplo, você via essa mulher toda hora no noticiário, não sei o quê. Não, segurança, não, porque tiraram na casa dela. Porque não sei o quê. Porque ela tava mexendo com os caras gigantescos lá do Rio e tal. Então, não era o caso da Marielle. Então, assim, a gente não ouvia falar. Assim, não era uma pessoa que estava em evidência porque estava fazendo um trabalho contra milícia ou contra não sei o quê. Não era. Entendeu? A gente não sabe por que ela foi assassinada. A gente não sabe qual foi a motivação do crime e tal. Mas provavelmente deve ter a ver com isso. Com questão de crime organizado e tal. Mas ela não era uma pessoa que estava em evidência pelo trabalho que ela estava realizando. Sim. Não era. Né? Um exemplo, assim, o Freixo fazia muito mais sentido ter matado o Freixo. E o Freixo tinha uma luta contra a milícia. Gostem ou não do Freixo? CPI lá e tal. Então, ele tinha um problema real, ele deu muita luz nesse assunto. Então, assim,
o Freixo fazia algum sentido. O caso dela nunca foi tão... Ela foi alçada dessa posição, aí fica todo mundo, né? Ah, Marielle isso, Marielle aquilo. Porque fizeram isso com ela pra tentar atingir indiretamente o Freixo. Sim. Se os caras têm que resolver com fulano, eles vão resolver com fulano, né? Eu não sei porque vamos fazer com ela pra avisar o fulano que a gente vai fazer com ele. Não faz sentido, né? E ela já era uma autoridade, né? Assim, não tá batendo. E outra coisa, quando começaram a descobrir que tinha relação com esse brasão, foi pra um caminho, que não é um caminho que eles imaginavam, tipo, Bolsonaro e... Não, é um caminho assim, corruptos do Rio de Janeiro, corruptos mafiosos do Rio de Janeiro, e ela mexendo em algum problema lá com ele, se meteu numa briga com uma galera que é muito barra pesada, e é um tipo de barra pesada que não é muito ideologizada. Essa turma, se o governo foi do Witzel, lá no Rio eles vão estar com o governo, e se ele jogar contra eles tiram o Witzel, se o governo for de esquerda eles vão estar também. É um centrão mafioso, né? Um centrão com armas, né? É um outro tipo de modalidade de centrão. Um centrão carioca, né? Então, pô, sabe? Fica essas conversas, sabe? Eu acho um tanto quanto irritante isso. Até porque a gente não consegue evoluir em nada, Paulo. Assim, nós estamos discutindo esse assunto. Então, quer dizer, o ministro do STF, ele é o presidente agora? Não, agora é o ministro da Justiça. É o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ele vai fazer um pronunciamento pra não dizer nada. Uhum. Né? Então ele vai lá, um monte de câmera, ele gasta 3 minutos ali falando nada. Uma coisa que podia emitir uma nota no jornal, assim, ó, que deve ter saído no jornal, né? O Rony Lessa assinou um termo de colaboração premiada. Legal. Alexandre de Moraes foi mencionado. Acabou, isso. O sujeito ficou 3 minutos falando ali, nada, né? Pra quê? Então virou um espetáculo e cada um vai ali tirando sua casquinha e tal, então... Pinta a Marielle na Vila Madalena, faz camiseta, o outro faz punho pra cima, ou a irmã vira ministra e tal. E aí cria-se um ecossistema em torno de uma vereadora que foi assassinada. Sim. Então, assim, as pessoas estão se aproveitando da morte da mulher pra ficar em evidência.